Senhor amado, muito obrigada porque o Senhor passeou no nosso jardim, Senhor, que na verdade é teu. Esse jardim particular aqui é teu, Senhor. Que o Senhor possa passear em muitos outros jardins particulares teus, Senhor. Obrigada porque sentimos a tua presença de forma palpável neste lugar, o teu amor sendo derramado, as tuas mãos estendidas sobre nós, o teu perfume sendo exalado neste lugar. E enquanto nós nos mantivermos na simplicidade do teu amor, não há lugar para a soberba. Queremos nos manter na simplicidade do teu amor, Senhor. Como igreja local, como igreja de Cristo na terra, que haja a simplicidade do teu amor, que nada tenha a ver com a soberba, que nada tenha a ver com a mão do homem, com a promoção do homem. É a simplicidade do teu amor que jorra do trono e que jorra dentro de nós. Porque se jorra do trono, teu trono está estabelecido, o teu reino está dentro de nós, então jorra dentro de nós. Queremos nadar nestes rios de amor que curam, que avivam, que nos aproximam de ti, Senhor. Fala conosco nesta noite, Senhor. Derrama os rios do teu amor nesta noite, Senhor. Derrama sobre nós, Pai, a tua presença, Senhor. Continua derramando através da palavra, Senhor. Continua derramando através da palavra, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus, vai tocando cada um de nós. Amém. Vai tocando aqueles que vão ouvir através desta gravação, Senhor. Vai tocando, Senhor. Vai tocando com teu poder. Vai exortando, vai chamando para perto da tua vontade, vai encorajando, vai desafiando cada um de nós e todos aqueles que vão ouvir a gravação desta palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus, a Bíblia, em Daniel, capítulo 1. Daniel, capítulo 1. Vamos deixar aberto em Daniel, capítulo 1. Amém? Daniel, capítulo 1. Vamos ler ele todo. Daniel, capítulo 1, diz assim: No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência
instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abdenego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, pois veria ele o vosso rosto mais abatido do que os dos outros jovens da vossa idade. Assim poríeis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência, a dos jovens que comem das finas iguarias do rei, e segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isso, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber, e lhes dava legumes. Ora, a estes 4 jovens Deus deu o conhecimento, a inteligência em toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonho. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias, por isso passaram a assistir diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel continuou até o 1º ano do rei Ciro. Israel estava vivendo em desobediência. Jerusalém estava vivendo em desobediência a Deus. Muitos profetas, inclusive Jeremias, foram usados para avisar que o povo seria levado cativo, porque estavam em desobediência. Mas eles não cessavam de desobedecer e se contaminar. E quando nós lemos os livros de 1ª e 2ª Reis, nós vemos que tinham mais reis perversos e desobedientes do que reis obedientes. E Joaquim foi um rei perverso diante de Deus. Eu não vou ler, mas depois você lê com calma em casa, no livro de 2ª Reis 23, de 36 a 37, 2ª Reis 23, de 36 a 37, e 2ª Reis 24, de 1 a 6, mostra que Joaquim foi um rei mau,
um rei perverso, e levou todo o povo a agir desta maneira, perverso, desobediente. E tanta desobediência e perversidade abriu espaço para que os povos inimigos sitiassem Jerusalém. Não tem sido diferente nos dias de hoje. São muitos os líderes que se dizem cristãos, que têm desobedecido a Deus e a palavra de Deus e agido com perversidade. Tem agido de forma egoísta e buscado só os seus próprios interesses. Muitos líderes que se dizem cristãos hoje não diferem em nada do rei Joaquim. E tem levado o povo de Deus de volta à escravidão do pecado e da religião. Abre lá, deixa marcado Daniel e abre lá em Gálatas 4, 25. Gálatas 4, 25 diz assim: de 25 a 26 diz assim. Gálatas 4, de 25 a 26. Ora, Agar é o monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com os seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, o qual é a nossa mãe. Isso aqui mostra tanto a Jerusalém natural de hoje, a cidade de Jerusalém. Mas também existem mais duas Jerusalém. A Jerusalém religiosa, nos dias de hoje, que está gerando filhos escravos da religiosidade do pecado. E a Jerusalém lá de cima, que é a noiva que o Senhor está levantando, que é livre. A Jerusalém religiosa hoje, que é a igreja que se diz igreja, mas está presa a uma religiosidade, ela é como Agar. Presa à escravidão. Presa à escravidão da lei. Mas a noiva que o Senhor está levantando nesses dias está conectada a Jerusalém lá de cima. E ela é livre de toda a religiosidade, de todo o pecado. Jerusalém hoje é a igreja. E grande parte da Jerusalém hoje está gerando filhos escravos. Escravos aos princípios, anseios e mentalidade desse sistema mundano. É uma Jerusalém, uma igreja que tem tolerado com naturalidade a insensatez do pecado. Abre lá em 2 Coríntios, carta de 2 Coríntios 11. De 19 a 20. Carta de 2 Coríntios 11, de 19 a 20, olha o que diz. Porque sendo vós sensatos, já que vocês se dizem sensatos,
de boa mente tolerais os insensatos. Tolerais quem vos escravize, quem vos devore, quem vos detenha, quem se exalte, quem vos esbofeteie no rosto. Essa Jerusalém religiosa está tolerando tudo isso. Essa Jerusalém religiosa, essa igreja religiosa, está preferindo seguir as doutrinas humanas que escravizam, que devoram os sonhos de Deus para cada um, que paralisa o avançar na vontade genuína de Deus, que mutila, que exalta homens e denominações em detrimento da palavra de Deus. Enquanto a verdadeira igreja ela é chamada a se esvaziar de si mesmo, como Jesus o fez, a buscar intensamente a face e o coração de Deus, a mergulhar na palavra de Deus, mesmo que isso represente abrir mão de toda estrutura, status e glória humana. E voltando lá para Daniel, isso foi uma introdução para mostrar que o Antigo Testamento está conectado com o Novo e o Novo com o Antigo. É uma coisa só. Aqui mostra em Daniel 1:1 que o rei da Babilônia, está na moda falar de Babilônia agora, né? O rei da Babilônia sitiou Jerusalém. Mas qual era o rei que estava reinando em Jerusalém? Era um rei desobediente a Deus. Quais os líderes que têm governado a igreja do Senhor? Estão obedientes a Deus? Estão rendidos a Deus? Não. E a igreja de Cristo está sendo sitiada pelo sistema babilônico. O sistema maligno que rege os princípios deste mundo, que a Babilônia está sitiando a igreja. Aquela que se diz igreja. Babilônia tem entrado e escravizado a mente, os conceitos, as prioridades, o proceder e as escolhas daquela que se diz igreja de Cristo. Por quê? Porque os líderes têm sido maus, perversos e egoístas. Como Joaquim foi. Em Daniel 1:2, fala que os utensílios da casa de Deus foram saqueados e misturados com os tesouros de um Deus maligno. Não é isso que tem acontecido hoje? A unção verdadeira de Deus tem sido saqueada e misturada com a promoção humana. A adoração genuína a Deus em espírito e em verdade tem sido saqueada e misturada com música, show e estrelismo. O altar que deveria ser totalmente rendido a Deus tem sido misturado com palco. O púlpito, que seria lugar de entregar palavra genuína, tem sido misturado com holofote humano. Vida de igreja, vida de corpo, com simplicidade do evangelho, tem sido misturado com uma religiosidade estruturada em interesses humanos e egoístas.
Pastores que deveriam dar as suas vidas para que as ovelhas crescessem e se tornassem discípulos de Jesus, têm se misturado com lobos que querem comer as gorduras das ovelhas. Santuários vivos que somos nós, vidas rendidas a Deus, têm sido misturadas com templos suntuosos. Relacionamentos saudáveis entre irmãos têm sido misturados com jogos de interesses. Os utensílios da casa de Deus foram saqueados e foram levados para o tesouro do Deus estranho. Talvez esteja me ouvindo, esteja me vendo chorar ou me ouvindo chorar, mas eu estou chorando. Porque eu sinto o coração de Deus gemendo. Ao ouvir essa palavra, você vai sentir que há um temor. Em Daniel 1, versículo 3 e versículo 4, que nós lemos. Após Jerusalém ter sido sitiada, destruída, suas muralhas destruídas, suas casas queimadas, então o rei falou com o chefe dos eunucos que trouxessem filhos de Israel. Porque o Senhor não pode trazer uma restauração que faça a diferença, senão através de filhos. Mas não era qualquer filho. Era um filho que vinha de uma linhagem real, nobres em Deus. Eles não podiam ter nenhum defeito. Tinham que ter boa aparência, instruídos na sabedoria e capazes em Deus de assistirem no palácio. Em meio às ruínas da casa de Deus, em meio à falta de uma alimentação espiritual saudável, que tem assolado a casa de Deus, Deus está novamente levantando filhos nobres, reis e sacerdotes da sua linhagem real. Eu não vou ler, mas se você ler lá em Apocalipse 1, versículo 6, e 5, versículo 9 e 10, fala que nós somos reino e sacerdotes. Mas não basta só ser nobre, ser filho, ser rei e sacerdote e ser da linhagem real. Tem que não ter nenhum defeito e ter boa aparência. Vão ser homens e mulheres que não vão se contaminar com a marca da besta babilônica. Abre lá em Apocalipse, deixa marcado Daniel e abre em Apocalipse 19. Apocalipse 19, de 1 a 9 e depois de 17 a 21. Apocalipse 19, de 1 a 9, diz assim: depois destas coisas, sabe que coisas que acontecem antes de Apocalipse 19? A ruína da Babilônia.
A ruína da Babilônia é completa e definitiva. Então, depois destas coisas, ouvi no céu uma com grande voz de numerosa multidão dizendo: aleluia, a salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. Porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz, que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram: aleluia, e a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos, que fala da igreja, e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo: amém, aleluia. Saiu uma voz do trono exclamando: dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos. Se você não é servo, você não serve para louvar a Deus. E os que o temeis, os pequenos e os grandes, porque para Deus não há diferença. Então ouviu uma voz como de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa, a noiva, a si mesmo já se ataviou. Nós nos ataviamos, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados às ceias das bodas do Cordeiro, e acrescentou: são estas verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me ante a seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso, sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Pula para o versículo 17. Então vi um anjo posto em pé no sol, o tamanho do anjo, e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus. Essa ceia aqui não é a mesma. A ceia que nós lemos anteriormente é a ceia das bodas do Cordeiro com a noiva, que é a igreja. Esta aqui não. Vamos continuar lendo, você vai ver que não é. Para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. E vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, e com ele o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam quê? A marca da besta, e eram os adoradores da sua imagem. Os 2
Tanto a besta como os que o adoravam foram lançados vivos dentro do lago do fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca de quem? De Jesus. Daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram de suas carnes. É a ceia do juízo. É a ceia do juízo. De qual ceia você vai fazer parte? Vai se esvaziar e se adornar com linho finíssimo? Não vai se contaminar com a marca da besta? Não vai se deixar levar pela religiosidade, pela soberba, mas vai se render ao Senhor Jesus? E já não viver mais você, mas Cristo viver em você para fazer toda a vontade dEle? Bem-vindo às ceias das bodas do Cordeiro. Mas vai querer gozar a glória humana? Com soberba vai querer ficar debaixo de holofote? Vai querer governar e comandar com os reis da terra? Vai querer fazer prevalecer a sua vontade acima da de Deus? E amar o dinheiro acima de tudo e de todos? Bem-vindo à ceia do juízo. Qual vai ser a sua escolha? Numa, você vai sentar-se à mesa e comer com o Senhor. Noutra, você vai ser comido pelas aves de rapina. E o Senhor aqui não está falando só para o mundo. Está falando para a igreja. Nós precisamos ser, voltando lá para Daniel, nós precisamos ser sem defeito. Ser sem defeito fala de maturidade em Deus. Não significa que você vai ser perfeito e nunca mais vai pecar. Mas você não vai viver em pecado. Você vai investir num crescimento espiritual e vai querer amadurecer em Deus e ter o caráter de Deus. Isso é ser sem defeito. Você precisa ser um filho nobre, um rei que vai ter boa aparência. Fala de expressar a formosura e a santidade de Deus em todo o seu proceder. Você também precisa ser um filho, um rei, um nobre, que vai viver na sabedoria que vem de Deus. Eu não vou ler, mas lá em Tiago 1, versículo 5, diz que aquele que tem necessidade de sabedoria, peça a Deus que não nega. Nós precisamos ser filhos, reis, sacerdotes, nobres, que vão buscar, amar e viver o conhecimento que vem de Deus. Abre lá em 2 Pedro 1. Carta de 2 Pedro, deixa lá marcado Daniel, quem tiver essa possibilidade. E abre na carta de 2 Pedro 1, de 3 a 8. 2 Pedro 1, de 3 a 8. Olha o que diz. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. O linho finíssimo é dado, quem veste é você. Todas as coisas nos têm sido doadas para que possamos viver uma vida de piedade e de santidade. Nós somos indesculpáveis se não vivemos segundo o coração de Deus. Porque Ele já nos deu todas as coisas para escolhermos viver assim. E continua. Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude.
pelos quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas. Para quê? Para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina. Mas, pastor, é muito difícil expressar a natureza e o caráter de Deus. Todas as coisas já foram lhe dadas para que você possa viver assim. Se você não vive, é uma escolha. E continua aqui: livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Tudo já foi doado para que você possa escolher viver livre da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, porque todas as coisas já foram doadas, olha o que a gente precisa fazer. Reunindo toda a vossa diligência, dando tudo de si, tendo compromisso e seriedade, associai com a vossa fé em tudo que já foi dado, a virtude. Com a virtude, o conhecimento. Você precisa mergulhar na palavra de Deus. Com o conhecimento, o domínio próprio. Com o domínio próprio, a perseverança. Com a perseverança, a piedade. Com a piedade, a fraternidade, o amor. Com a fraternidade, na verdade, a fraternidade é um amor que leva a agir de forma caridosa. E a fraternidade associai o amor. Porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, elas já foram doadas, mas quem desenvolve elas é você. Elas já foram doadas a você. Você pela fé toma posse. E com diligência você desenvolve e aumenta elas em você. Continua: fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu ouvi nesses dias, num debate que se deu aí numa determinada rede social, que pelas árvores nós conhecemos os frutos. Na verdade, o verdadeiro fruto está no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Ninguém dá fruto segundo o coração de Deus se não tiver pleno conhecimento da pessoa do Senhor Jesus Cristo. E isso não se desenvolve em cultos. Isso se desenvolve com uma vida de oração, com leitura da Bíblia, com o joelho no chão, com intimidade com Deus. Versículo 9. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. A igreja está cega, porque não tem desenvolvido a sua salvação, porque não tem aumentado as preciosidades que o Senhor já nos doou na cruz. Voltando para Daniel 1:4, deu para perceber como não tem como desassociar o Antigo Testamento do Novo. Ele anda junto, eles se completam. Daniel 1:4 diz assim: que esses jovens não tinham defeito, eram de boa aparência, instruídos em sabedoria, em ciência, em conhecimento, e competentes para assistirem no palácio do rei. Guarda esse versículo dentro de você e vamos abrir em Efésios 5. Você vai ter uma surpresa. Efésios 5, 25 a 27. Efésios 5, 25 a 27, olha o que diz. Efésios 5, 25 a 27 diz assim: maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Para quê?
para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Para quê? Para apresentar a si mesma igreja gloriosa. A glória está em ter o conhecimento de Deus. Sem mácula, isto é, sem defeito, nem ruga, não contaminada, sem estar presa à religiosidade, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. O que falou em Daniel? Falou de ser sem defeito, aqui também fala. Falou de boa aparência, aqui fala de não ter ruga, não ter mácula, fala de aparência. Fala de ter conhecimento e sabedoria em Deus, aqui fala de ser gloriosa, porque a glória está em conhecer a palavra de Deus e conhecer a Deus. Não é o mesmo versículo? Aqueles 4 jovens estavam tipificando a igreja que o Senhor está levantando nesses dias, fazendo a diferença no meio da Babilônia. Volta lá para Daniel 1, de 4 a 5, eu já li 4, agora o versículo 5. Aqui fala, eu não vou ler, mas fala, no final do 4, que a intenção do rei Nabucodonosor era que esses jovens aprendessem a cultura e a linguagem dos caldeus. Que tem entrado dentro do que se diz igreja, senão a cultura e a linguagem da Babilônia. Quem é o rei que atua hoje das trevas, senão Satanás? Ele tem usado os reis na terra, dentro da casa de Deus, para trazer para dentro da casa de Deus a cultura e a linguagem das trevas. Mas Deus está levantando Daniel, Ananias, Misael e Azarias nesses dias. Sabe por quê? Porque que eles apontavam para a noiva, para a igreja que o Senhor está levantando nesses dias? Porque eles escolheram não se contaminar. Aqui diz que eles eram jovens. Eu estava ouvindo o apóstolo Luiz Hermínio por esses dias, e eu concordo plenamente com ele. O inimigo está querendo abortar a nova geração. Ele está vindo com tudo para contaminar quem? Os jovens. E a quem o rei Nabucodonosor estava querendo contaminar? Os 4 jovens. Ora, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, eles estavam numa terra estranha. Tadinhos, cativos. Longe de tudo que eles aprenderam, longe de suas casas, dos seus entes queridos, sem nenhuma perspectiva no natural. Podia-se entender que eles se adequassem aos costumes e à linguagem babilônica, afinal de contas, eles estavam ali. E eles só poderiam ser aceitos, bem vistos e não sofrer retaliação se eles se adequassem. Mas eles preferiam a morte do que se adequar. O Senhor está levantando uma igreja que não vai se adequar.
que vai escolher permanecer separada para Deus, que vai escolher não se alimentar daquilo que a mão do homem faz. Por que Daniel e os 3 jovens escolheram só tomar água e comer legumes? Só porque é saudável e nutritivo? Não, porque não tinha a mão do homem. Era natural. Foi Deus que fez. As iguarias tinham a mão do homem. E tudo que tem a mão do homem está contaminado. Tudo que entra a soberba do homem está contaminado. Tudo que entra a religiosidade e o achismo do homem está contaminado. Mas eles escolheram. Em Daniel 1:8 diz que resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que embriaga. O que o inimigo está trazendo para os jovens na nossa igreja? Finas iguarias e vinho para embriagar. Vamos nos embriagar com as luzes de neon. Vamos nos embriagar com os shows gospel. Vamos nos embriagar com os gritos. Vamos nos embriagar com as promessas de riquezas, com as aquisições. Vamos nos embriagar com os templos suntuosos, com as promessas de cargos. É o vinho que o inimigo está oferecendo nesses dias, dentro de Jerusalém. O inimigo, ele quer que comamos de ensinos distorcidos pelos interesses religiosos e movidos por fama, glória humana e amor ao dinheiro. Ensinos que têm aparência de santidade, mas estão apodrecidos. Mas quando nós escolhemos firmemente, como Daniel escolheu, permanecer separados para Deus, custe o que custar, com um coração puro, tenha certeza que nós vamos experimentar o sustento que vem de Deus e não de homens. A misericórdia que vem de Deus e não de homens. O fortalecimento que vem de Deus e não de homens. O preenchimento que vem da presença amorosa de Deus e não de homens. Diz no versículo 9 de Daniel 1, que Deus, ele deu graça a Daniel e aos 3 jovens diante do chefe de eunuco, que ele permitiu, ele ficou com medo, porque eles poderiam ficar abatidos e o rei poderia até matá-lo. Mas, apesar do medo, Deus deu graça a Daniel e aos 3 jovens, e o chefe de eunuco deu a eles só legumes e água durante 10 dias. E a primeira coisa que aconteceu é que eles ficaram robustos. Robusto fala de estar fortalecido. Quando você escolhe estar separado para Deus, custe o que custar, a primeira coisa é que Deus vai te fortalecer de dentro para fora. E a segunda coisa que aconteceu é que esses 4 jovens, está no versículo 17, transbordaram do conhecimento, da inteligência, da sabedoria que vinha de Deus. Primeiro Deus te fortalece, como? Te ensinando a palavra, a palavra, a palavra, a palavra. Então depois Ele te dá essa sabedoria, esse conhecimento, essa cultura que vem do reino, cultura do reino de Deus, para então você ser um instrumento para extravasar isso.
Olha o que diz lá em Salmo 119. Eu não vou ler ele todo, pode ter certeza. Salmo 119. Versículo 97. Diz assim: você quer ser como Daniel e esses 3 jovens? Você quer mesmo? Você quer de verdade ou ilusoriamente? Você quer de coração ou só de palavra? Se você quer, você precisa viver o que eu vou ler agora. Porque se você não vive o que eu vou ler agora, você não quer de fato. 97. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo o dia. Os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos. Só se você tiver os mandamentos do Senhor queimando dentro de você, você vai ser mais sábio do que aqueles que se levantam contra você. Senão você vai se igualar a eles. E continua aqui. Porque aqueles eu os tenho sempre comigo. Você sempre vai ter inimigos vindo contra você e você precisa ter sempre os mandamentos de Deus com você. 99. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Eu não só leio uma devocional rápida, eu medito. Sou mais prudente que os idosos, porque eu guardo os teus preceitos. De todo mau caminho desvio os pés para observar a tua palavra. Você não só lê, você observa. Você para dar atenção. Não me aparto dos teus juízos, pois tu me ensinas. Você aprende a ser ensinado por Deus. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar. Será que tem sido doce mesmo? Porque se é doce ao seu paladar, você não consegue ficar sem. Mais do que o mel à minha boca. Por meio dos teus preceitos consigo entendimento, por isso detesto todo caminho da falsidade. Você realmente quer ser uma igreja separada? Fazer parte disso? Quer mesmo? Você está vivendo o que eu acabei de ler? É tempo de separação para Deus. Eu estou caminhando para um fim. 2 Coríntios 6:17. Deus está falando conosco, amados. Deus está falando conosco. Deus está rasgando o coração dele. Eis que rasga o meu coração nesta noite. Segunda Coríntios 6:17 diz assim. 2 Coríntios 6:17. Por isso retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis, nem mesmo toqueis em coisas impuras, então eu vos receberei. É condicional. Se você se retirar do meio da Babilônia, se você não tocar nas coisas impuras de Babilônia, você será recebido pelo Senhor nas bodas do Cordeiro. É tempo de sair do convívio e dos costumes das mulheres estrangeiras. Abre lá em Esdras 10:11. Antes de Neemias. Esdras 10:11, olha o que diz.
Esdras 10, 11. Vou ler. Agora, pois, fazei confissão ao Senhor, Deus de vossos pais, e fazei o que é do seu agrado. Separai-vos dos povos de outras terras e das mulheres estrangeiras. Espírito de Jezabel. Separai-vos das mulheres estrangeiras. Separai-vos do espírito de Jezabel. Porque só assim você vai poder ser e viver como uma noiva separada somente para Jesus Cristo. É tempo de buscar a sabedoria e o conhecimento do coração de Deus na sua palavra. Eu concordo em gênero, número e grau com o apóstolo Luiz Hermínio quando ele falou o seguinte: não é tempo de novas palavras, é tempo de viver as palavras que já nos foram dadas. Os que querem novas revelações é porque querem encontrar desculpa para não viver a seriedade da palavra de Deus. Você quer ser separado, busque sabedoria e conhecimento de Deus na sua palavra. Eu vou deixar para você ler em casa como dever de casa. Leia em casa, mas leia mesmo. Viva o que eu acabei de ler em Salmo 119 para você. Provérbios 2, versículo 1 a 12. Provérbios 2, versículo 1 a 12. Lê em casa. Provérbios 3, de 13 a 15. Provérbios 3, de 13 a 15. Provérbios 3, 18. Provérbios 3, 18. Provérbios 4, de 7 a 9. Provérbios 4, de 7 a 9. Provérbios 8, 11. Provérbios 8, 11. Provérbios 11, 2. Provérbios 11, 2. Provérbios 16, versículo 16, 21 e 23. Provérbios 16, versículo 16, 21 e 23. Todos esses provérbios falam de buscar sabedoria de Deus. Que a sabedoria vale mais que ouro e a prata e todas as riquezas que o homem possa juntar. É tempo de buscar sabedoria. A noiva vai buscar sabedoria. A Jerusalém sitiada, queimada e contaminada vai buscar riqueza humana. Não é isto que nós temos visto? Com a teoria da prosperidade? Das trevas? Líderes de Deus vão dar as suas vidas para alimentar as ovelhas e levá-las a crescer. Líderes que se dizem de Deus, mas estão inspirados pelas trevas, vão mostrar as suas riquezas, as suas ovelhas, para mostrar que são de Deus. Líderes de Deus mostram com caráter. Líderes falsos mostram com aquisições. Eu concordo em gênero, número e grau quando o apóstolo Luiz Hermínio falou. Ouça as palavras dele e você vai ver que ele falou. O seguinte: homens de Deus queimam no fogo de Deus e têm que passar. Aqueles que não têm mais nada para passar, precisam passar óleozinho, aguinha ungida, toalhinha, sementinha e tudo mais, porque não tem mais nada para passar. Tá lá. Não fui eu que disse, mas eu concordo e assino embaixo.
Líder que não tem mais intimidade com Deus, que não tem mais unção, que não sente mais o coração de Deus palpitando, precisa de subterfúgios para manter as ovelhas com ele. É um líder fraco por dentro. Precisamos ser separados para Deus e andar na sabedoria de Deus. Precisamos ser separados para Deus e andar na sabedoria de Deus. E isso fala, sabe de quê? Isso envolve falar, abrir a sua boca para falar no tempo e no modo de Deus. Para edificar, restaurar, curar e gerar crescimento. Abre lá em Efésios, e agora eu estou lendo os últimos textos. Efésios 4, 29. Efésios 4, 29. Diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Na versão King James fala: não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição. Ai, o que líderes têm feito? Mas somente a que seja útil para edificação, de acordo com a necessidade, a fim de que comunique a graça de Deus aos que a ouvem. Como você vai usar a sua boca? Não, eu sou separado para Deus. A sua boca tem sido separada para Deus? Uma coisa é você dar um deslize. Eu dou. Às vezes movida pela pressão. Ontem mesmo eu dei um deslize. Eu não vou contar aqui, mas eu dei. Acontece. Mas outra coisa é a sua boca ser uma latrina. E só despejar lixo para os outros. Da mesma boca não pode proceder bênção e maldição. Se você voltar lá em Daniel, o que diz aqui em Daniel? No versículo 20, Daniel 1, 20. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que o rei lhes fez perguntas. Se o rei perguntou a eles, então eles abriram a boca para responder. Os achou 10 vezes mais doutos do que os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Só homens e mulheres separados para Deus vão abrir a boca e vão falar sabedoria. Só homens e mulheres mergulhados na palavra de Deus vão abrir as suas bocas diante dos reis e vão falar sabedoria. Outra coisa que envolve ser separado para Deus e andar na sabedoria de Deus é repensar as suas prioridades. Qual tem sido as suas prioridades? Quanto tempo você tem separado para buscar a Deus? Ler a Bíblia e ouvir a voz de Deus? Eu não consigo entender como alguém pode passar 24 horas sem abrir a Bíblia. Mas o meu dia foi muito atribulado, pastora. Eu tive muitas coisas para fazer. Qual tem sido a sua prioridade? As suas bodas, nos finais dos tempos, quando Jesus voltar, vai ser com quem? Com seu marido? Com seu pai? Com a sua mãe? Com seus sobrinhos? Com a sua casa? Com quem vai ser as suas bodas? E como você vai se
casar com alguém que você não conheceu e nem procurou conhecer. Quem de fato é o Senhor do teu coração? Jesus, pastora. Aham. É muito sério isso. Nem todo que me chama de Senhor entrará no reino dos céus. Chamar Jesus de Senhor, qualquer um pode chamar. Quem tem sido o Senhor das suas escolhas, do seu tempo? Quem? Ah, mas eu não tenho um ministério de pastor, de líder, eu não preciso ter essa consagração. Quem disse? Você disse. Consagração é para todos. Ah, mas eu estou passando por muitas lutas. Sabe quando o apóstolo Paulo disse, regozijai-vos no Senhor, ele estava dentro de uma prisão. A maior parte das cartas foram escritas dentro de uma prisão. Mas ele não era de carne e osso, né? Só você é. É justo que as lutas te paralisem de fazer a vontade de Deus? Isso é senhorio de Jesus sobre a tua vida? Ser separado para Deus e andar na sabedoria de Deus envolve não se embaraçar com as coisas dessa vida. Mas eu não me embaraço, pastora. Olha, eu não ouço música mundana. Eu não vejo novelas. E eu não estou em julgo desigual. Então, eu estou separado. Quem disse que é só isso? Quando você se contamina com os anseios e com a correria dessa vida, a ponto de não separar tempo para o que é realmente importante para a eternidade, como vida de oração, leitura da Bíblia, falar de Jesus para outras vidas, encorajar com amor uns aos outros e ter um relacionamento diário com Deus, você está fazendo igual a quem vê novelas mundanas e ouve músicas mundanas. Que diferença há? Quem tem sido o Senhor do seu tempo e da sua vida de fato? A sua cama? O seu cônjuge? Não estou dizendo que você vai desprezar o seu cônjuge, você precisa sentar, ver uma televisãozinha, desde que seja algo saudável com ele. Sair para comer uma pizza com ele, namorar. Não estou dizendo que você não vai dar atenção aos seus pais, nem aos seus filhos. Não estou dizendo que você vai deixar de trabalhar. Mas o dia tem 24 horas. Qual a sua desculpa para não fazer a vontade de Deus? Qual a sua desculpa de estar na fila de um banco do mercado e virar para quem está atrás ou na frente e falar, toma esse folheto, você sabe que Jesus te ama? Eu estava falando hoje aqui quando eu estava orando, falando, Senhor, a língua de ninguém vai cair, nem a mão de ninguém vai cair se fizer isso. Cadê o seu comprometimento com o coração de Deus? Ou está escrito, se você tiver jeito e tempo, ide fazer discípulos. Porque na minha está só, ide e fazei. Não tem condição. Temos realmente sido separados para Deus? Vá para casa pensando nisso. Temos sido realmente separados para Deus? Temos sido como Daniel, Ananias, Misael e Azarias? Amém? Deus vos abençoe. Amém.